Deixe o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho das notificações. Se você quiser, deixe no local dos comentários nomes de pessoas para a oração. Eu te agradeço, meu Pai, certo da resposta, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Diz a tua palavra, nunca vai nos deixar e de modo algum o Senhor vai nos desamparar. Por isso eu te agradeço e desde já eu declaro, pela minha fé, cada pessoa, cada família tocada pelo teu poder, meu Pai, abençoada e salva, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Por favor, levanta as duas mãos para o céu, fala assim comigo: Deus e Pai, nesta noite de culto da família, eu apresento a minha família ao Senhor. Eu te peço, visita todos eles agora, toma todos eles em tuas mãos, cuida deles, Senhor, guarde e proteja, para que eu tenha paz de ouvir a tua palavra aqui na tua casa. E eu já te agradeço pela resposta, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E pode se sentar, por favor, então. Se você tem consigo a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Esther, capítulo 7. Presta atenção aqui, antes da gente ler o texto. Quando a gente fala de família, a gente está falando de algo divino. Por quê? Porque foi Deus que inventou esse negócio de família. Foi Deus que criou. E por que Ele criou a família? Porque Deus sabe que a nossa vida, ela é abençoada dentro de uma família. Eu sei que você pode até falar assim: não, pastor, a minha família o senhor não conhece. Eu prefiro viver sozinho do que no meio daquele bando lá, né, de encrenqueiro, né? Gente, pode haver encrenca na sua família, problemas. Se você buscar em Deus, Deus é capaz de restaurar a tua família, restaurar a paz, restaurar a harmonia. É uma busca difícil muitas vezes, eu sei, porque cada um tem uma cabeça, né? Quando você busca por você só é uma coisa. Agora, quando você busca por outra pessoa é mais trabalhoso, porque a pessoa tem a vontade própria dela, tem o livre-arbítrio, não é? Então, não é uma coisa muito fácil às vezes buscar pela família. Agora, quando a família está tudo bem, quando a família está em ordem, pode ver, faz bem para cada membro da família estar ali, faz bem. Quando não há briga entre o casal, quando não há discussão, quando não há desconfiança, não é? Quando não há doença, quando não há drogas, né? A família vai bem. É uma felicidade a pessoa chegar em casa, né? E está ali a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, né? De repente já tem filhos casados, mas estão todos bem, ainda que morem numa outra casa, né? O casal está ali junto. Gente, é uma bênção a família. Mas por que tem situações onde o que eu falei no começo acontece? Da pessoa às vezes querer ficar sozinha, porque ela vai dizer que tem encrenca na família. Simples, o diabo entrou lá. É isso daí, não tem outra explicação. Não adianta querer jogar a culpa nos membros da família. Porque meu pai bebe, porque minha mãe não me entende, porque meus filhos não obedecem, porque o marido virou a cabeça, né, porque é outra mulher, porque está vendo adultério, porque está vendo contenda, é porque a pessoa é geniosa. Gente, não é nada disso. O diabo entrou, simplesmente isso. E você sabe, né? A função exclusiva de Satanás: roubar, matar e destruir. Você sabe o que é isso daí. Por isso que tem que buscar em Deus força, sabe? É busca mesmo, é busca de coração. Buscar nele, em Deus, força, sabedoria. Força para aguentar o tranco da batalha, né? Sabedoria para poder saber lidar com a situação. Buscar desenvolver os frutos do Espírito para poder lidar com a tua família. A paciência, a tolerância, a bondade, tudo isso aí faz parte. Agora, é trabalhoso, de fato é, mas vale a pena, vale a pena.
Aqui na igreja, se você pegar vários casais que hoje estão bem, estão casados, estão em paz, se você olhar para a vida deles lá atrás, era um infernão. Mas um deles decidiu buscar. Um deles, pelo menos, decidiu que não queria mais aquela vida de brigas, de contendas, de tristeza. E quando há essas coisas na família, outros desdobramentos acontecem. Tipo doenças, né? Vem perturbação. Muitas vezes os membros da família ficam até endemoniados por causa da briga de casal. Então a gente tem que buscar em Deus para colocar o diabo para correr, não a nossa família para correr. Às vezes você tem até aquela sensação, né? Como eu falei agora há pouco, repito, a pessoa fala assim: nossa, eu prefiro viver sozinho, porque em casa é um brigueiro só. Meu pai briga com a minha mãe briga com meu pai, os irmãos. Às vezes a mãe fala, né? Esse brigueiro vai embora dessa casa, né? Às vezes o pai fala: nossa, eu já tive problema no serviço, chego aqui em casa, esse brigueiro, eu não aguento ficar aqui, vou para o bar é menos traumático do que ficar nessa família. Às vezes o homem fala assim, né? Só que na verdade, quem tem que sair da sua casa, da sua família, é um ser só. É o diabo que tem que sair de lá. Porque a hora que ele sai, todo mal vai embora. As coisas começam a se ajeitar, se acertar e ficar em paz. É que nem quando as pessoas vêm aqui na igreja, às vezes endemoniadas. Então quando a gente faz oração para a pessoa e ela está endemoniada, ela vai manifestar com o demônio. Ou com os demônios, né? Às vezes a pessoa tem uma legião de demônios. E a pessoa, quando ela vem em perturbação, doença, dor. E aí a gente faz a libertação, expulsa aquele mal, a pessoa volta em si, ela já volta sem dor, já volta em paz, já volta tranquila. Aquela perturbação, pensamento de suicídio, aquela coisa, some tudo. A pessoa fica em paz. Então saiu mal, a pessoa fica bem. Isso é verdade também com relação à nossa família. Saiu mal, o negócio tudo se estabiliza. Mas você precisa entender que você é a pessoa que Deus levantou para fazer isso. Não é para outra pessoa fazer, é para você fazer. Você acha que Deus ele vai mentir? Quando ele fala, por exemplo, né? Que não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora que ele seja competente, idônea, né? Idônea quer dizer capaz, né? Você acha que Deus mente quando ele diz que os filhos são herança do Senhor, são bênção do Senhor? Não, Deus não mente. Deus não mente. O problema está sempre na gente. É a gente que desconfia de Deus, é a gente que, em vez de acreditar no que Deus fala, a gente começa a acreditar naquilo que a gente vê, sente. Então vamos passar a acreditar no que Deus fala, gente. Deus falou assim, ó: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Ou como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra final de Deus, a gente tem que buscar por isso. Agora presta bem atenção, nós estamos fazendo a campanha de Esther. Esther, ela estava numa situação semelhante. Esther estava com o povo dela para ser destruído. Por quê? Porque existia lá no reino, na Pérsia, onde eles estavam, onde o povo judeu estava, existia um homem chamado Amã, ou Ramã, tá? É com H que escreve o nome dele, tá? Mas o som é de né? Ramã. É que nem o nome hebraico de Esther. Esther se chamava Esther, né? Nós conhecemos mais por Esther, mas o nome hebraico dela era Hadassa, né? Com H, né? Escreve com H, a gente fala Hadassa. Então, aquele homem chamado Amã, pensa num homem perverso, que odiava o povo judeu, que era o povo da rainha Esther. Ele odiava, ele queria matar todos eles, ele queria tirar a vida de todos eles. Aquele homem perverso. E o que ele fez? Sabe o que ele fez? Como ele era um homem importante no palácio, ele era um general, ele acabou indo até o rei Assuero, que era a autoridade máxima, e ele então inventou uma história para enganar o rei, para o rei fazer uma lei que autorizava a destruição do povo judeu. Então o rei Assuero, que era o nome do rei, ele acreditou naquela história do Amã. O Amã foi lá: esse povo não presta, esse povo aí vai acabar com o teu reino, tal, você tem que fazer uma lei.
para destruir todos eles, né? E o rei acreditou e o rei autorizou, ele fez uma lei. Ele fez uma lei, ó, tal dia vai ocorrer a destruição desse povo judeu. Agora, o que essa história tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. Porque naquela época, claro, sempre é o diabo por trás. Era o diabo que estava por trás de Amã. Só que a gente é afrontado até hoje pelo mesmo ser maligno. O diabo, usando Amã, enganou o rei Assuero. Quantas vezes o diabo tenta enganar a gente também? Quantas vezes? Quer ver um exemplo? Um exemplo bem bobo. Suponhamos que você tenha filhos nas drogas. Pensa numa situação horrível de se viver. Olha, às vezes o problema ele é tão chato, tão grave, tão trabalhoso, que você pensa em desistir. Você fala assim, eu vou desistir desse meu filho, eu vou desistir dessa minha filha, eu não quero mais saber, porque está cansativo, não estou aguentando mais. Eu sei que é difícil. E aí vem o diabo, aproveitando a ocasião, e já começa a buzinar na tua mente, né? Desiste. Você está indo na igreja, não está adiantando nada, Deus não está te ouvindo, Deus não quer saber de te atender, não tem jeito, isso aí entrega mesmo, porque não tem o que fazer. Mas é uma mentira de Satanás, é uma mentira. Ele está tentando fazer você tomar a decisão errada, como ele fez o rei Assuero tomar a decisão errada. Às vezes a gente pensa que é só os outros que vêm falar coisas para a gente para fazer tomar decisões erradas, né? Não, às vezes o inimigo ele vem direto na nossa mente. Quando você está em casa, às vezes, e surge lá uma briga entre os filhos, muitas vezes o pai crente, ou a mãe crente, fica tão nervoso, tão nervosa, que fala até um palavrão. Seus filhos da... E xinga os próprios filhos, né, daquele nome, né? Às vezes fala assim, inferno de casa, não é assim? Gente, a gente entende, mas não justifica isso daí. O nervo faz a pessoa fazer, mas não é o nervo. Na verdade, é o próprio diabo que está ali aproveitando a ocasião para instigar a mãe a falar essas coisas, ou o pai a falar essas coisas. Quantas vezes eu vi, né? E eu sei que há pessoas passando por problemas financeiros, familiares, né? E a pessoa fica toda hora, vamos dizer, sendo pressionada pelo diabo para falar bobagem, para fazer besteira por causa de problemas financeiros na família. Tipo assim, o marido gasta demais, a esposa não tem controle, os filhos são gastões, e quem cuida das finanças fica lá todo nervoso, nervosa, e começa a falar, eu vou embora dessa casa, eu vou embora de casa, porque eu estou aguentando mais. E às vezes até vai mesmo, mas é uma atitude muito errada, você abandonar a tua casa, o teu lar, seja por qual problema for. Como eu sempre falo, tem duas coisas só que podem fazer você acabar com o seu casamento, vamos dizer, sair de casa, se for o caso, né? No caso de marido e mulher. Um é adultério. Adultério é difícil, né? É muito ruim adultério. Mas mesmo o adultério ainda tem chance de conserto. Então tem pessoas que no passado adulteraram, mas viram que a coisa foi tão maldita que a pessoa acabou se arrependendo. Então a outra parte deu uma nova chance, houve arrependimento, houve mudança verdadeira e a pessoa nunca mais adulterou. E hoje vivem felizes. Tem casos assim. Tem casos que não. Tem casos que uma das duas partes adulterou, mas não se firmou, prometeu que ia parar e não parou, continuou adulterando, chega uma hora que não tem mais condições. Então aí tudo bem, aí cada um tem que ir para um canto mesmo. Mas veja, é uma situação extrema. Outra situação extrema é quando a pessoa corre o risco de vida. Quando um dos dois é tão violento, geralmente mais o homem, né? Que é violento. Aí ele bate na mulher, espanca a mulher, soca a cara dela, ameaça com faca, ameaça com arma. Aí não tem condições. É melhor se separar do que haver alguém perdendo a vida. Sim ou não, gente? Lógico, né? Lógico, é lógico. Mesmo assim, ainda há casos onde a pessoa busca tanto que acaba ainda transformando a vida do outro. Mas tem casos que não tem condições.
Se não sair logo de casa, não haver uma separação, vai haver alguém perdendo a vida. O problema é que tem pessoas que estão desistindo da família por coisa muito menor. Repito para você, se você tem um filho, né, que está começando nas drogas, de repente na maconha, né, que é geralmente a droga que começa, né, geralmente, né. Veja que você, quando fica sabendo, porque você educou teu filho da melhor maneira, você deu o melhor que o seu dinheiro podia comprar, você deu um conforto para os teus filhos, e de repente você fica sabendo que eles estão fazendo isso. Dá uma decepção tão grande em você, que você chega e fala, eu vou embora de casa, o que é isso? Onde você veio? E aí começa a culpar, a culpa é sua, mulher, que não viajou teus filhos. Ou a mulher fala, a culpa é tua, marido, que devia dar o exemplo, tá? E começa aquela discussão, eu vou embora de casa, e acaba até saindo mesmo. Quando devia, na verdade, opa, vamos enfrentar esse problema aí. Onde que nós erramos? Vamos ver, em algum ponto nós erramos, é evidente. Mas vamos analisar aonde é que nós erramos e vamos buscar em Deus para consertar isso. Essa é a atitude correta. A hora que o marido começa a ter uma posição, uma postura errada, estranha em casa, né? Parece que não se interessa muito pela esposa, e começa a se enfeitar muito, se perfumar muito, para ir por aí, né? Que a esposa já começa a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Ah, tá estranho o negócio, não me procura, mas está acontecendo alguma coisa. Começa a desconfiar que tem outra, né? O que a mulher tem que fazer? Caso ela vinha descobrir, ah, tem outra mesmo, confirmou. O que ela tem que fazer? Ah, agora eu vou separar, agora eu vou largar. Será que veja, eu sei que isso não é fácil, mas essa deve ser a primeira atitude de uma mulher? Não. A primeira atitude deve ser essa, ó, onde que eu errei? Onde que eu errei que ele perdeu interesse por mim? Relaxei no cuidado do corpo, porque o corpo da mulher é do marido, gente. A mulher fala assim, vai ver como eu quero, meu marido que se dane, ele que gosta de mim do jeito que eu sou. Está errado, você tem que se cuidar para ele. Aí eu pergunto, né? O homem aguenta isso quanto tempo? Porque ela tem que se cuidar para o marido. Não se cuida, relaxou, né? Vai dar problema. Você pode falar, pastor, mas ele tem que ser fiel. Tem, mas a tentação da carne é muito grande, né? Às vezes a mulher dele toda acabadona lá, arrebentada, não se cuida, porque não se cuida. Vai trabalhar, a colega de serviço toda arrumadinha, perfumadinha, dando em cima dele. O que você acha que vai acontecer? 99% ele vai cair. Tem casos que a mulher relaxa mesmo e não se cuida. Então, se foi esse o caso, ela tem que começar a se avaliar. Opa, onde é que eu estou errando? O meu corpo é dele e o dele é meu. Eu não estou me cuidando, perdeu. Então, opa, tem que consertar isso aqui. Ou de repente não é questão física, é questão de atitude, comportamento. Mulher não dá um sossego para o marido. Quando ele chega em casa, já começa a investigar a vida dele. Onde é que você foi, onde é que você estava, com quem que você estava. Ninguém aguenta isso daí. Às vezes é o marido ciumento. A mulher, nossa, não pode atrasar 10 minutos que já fica cobrando. Onde é que você estava? Você não pode fazer. Gente, uma vigilância horrível, isso aí é horrível. E quando essas coisas começam a acontecer, tem muitas outras coisas, né? Falatório, brigueiro, gritaria, né? Enfim. E aí chega num ponto que o marido ou a esposa começam a olhar para outras pessoas. Qual deve ser a reação do marido ou da esposa que está se sentindo traído ou até está sendo traído? De cara, separar? Não. É avaliar o que fez de errado, avaliar onde está falhando, buscar ajuda em Deus para se levantar, porque o baque é pesado, é duro, eu sei, é desgostoso mesmo. Só que tem que pensar, peraí, onde foi que eu comecei a perder ele ou ela? Deixa eu correr atrás do prejuízo. Se você for honesto com Deus e falar assim, eu não vou abrir mão da minha família, a não ser que a outra parte, em um caso extremo, não queira mais, mas eu não vou abrir mão, eu vou correr atrás, porque é isso que Deus espera que você faça, porque por trás de tudo isso está o diabo. Você pode até falar, mas a pessoa que não se cuidou, ou então a pessoa que é encrenqueira, é a pessoa. O que você acha que faz uma pessoa ficar desse jeito? O que você acha que é? O que você acha
que faz uma esposa que antes do casamento, ou até poucos anos depois do casamento, se cuida bem e depois começa a ficar relaxada? O que você acha que é? Demônio. O que você acha que faz o marido mudar de comportamento a ponto de desgostar tanto a esposa para que ela não queira mais ele? Demônio. O que você acha que faz, às vezes, os pais descuidarem da criação dos filhos? Porque os filhos começam a crescer rebeldes, né? Aí um começa a jogar a culpa no outro. A culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua, né? É o diabo que faz isso daí. E muitas vezes o diabo engana a gente, como enganou o rei Assuero, né? Eu falei aqui esses dias, e vou falar de novo. Você pensa que você comprar um celular para o teu filho pequeno, só porque todo mundo tem, e colocar na mão dele para ele ficar lá se distraindo, se entretendo com aquele celular, para dar sossego para você, você acha que é certo? O diabo está te enganando. Ah, mas eu tenho coisa para fazer, é melhor a criança no celular do que na rua. O diabo está te enganando. Porque depois a dor de cabeça que você vai ter com teus filhos, está amarrado em nome de Jesus, tá? Mas a gente vê isso daí. A dor de cabeça que você vai ter com teus filhos não compensa. Compensaria muito mais você ter gastado um tempo ali com a criança ou com o jovem, para que ela não se enfiasse num vício maldito desse celular, porque você vê muita criança hoje. Senta e fica ali, não sai daquilo ali, parece zumbizinho, zumbi júnior. Zumbi júnior. Vai dar problema. E o diabo está te enganando. E veja, você não tem má intenção, só está te enganando. E você está caindo na onda. Jogar a culpa na esposa, o diabo está te enganando. Jogar a culpa no marido, o diabo está te enganando. Jogar a culpa na sogra, no sogro, no cunhado, na cunhada, o diabo está te enganando. Porque quando você começa a agir assim, e não busca em Deus, e toma atitudes erradas, repito, de desistir da família, de ficar muito chateado com a família, o diabo está te enganando. E a não ser que haja uma intervenção divina, devido à busca que você vai fazer, ou está fazendo, tomara que esteja fazendo já, se não for uma intervenção divina, a família vai ser destruída. Sinto muito em dizer para você, mas isso aqui não é profecia, tá? Não estou profetizando nada para ninguém. Eu estou apenas advertindo, como a Bíblia sempre faz, ela adverte a gente. O que Jesus falou para aquele homem que ele curou? Aquele homem que tinha ficado 38 anos paralítico. O que Jesus falou para ele depois que curou aquele homem? Não peques mais, para que você não fique no estado pior do que você estava. Ele estava profetizando? Não, estava só advertindo, né? Olha, te curei, você está novinho em folha. Agora não faz a burrada que você fez anteriormente, você vai ficar pior do que estava. Então, eu estou só colocando isso aqui para você entender o seguinte: família, gente, é projeto de Deus. Cuida da sua, lute por ela, ore por ela, interceda por ela. Está difícil para você? Busque mais em Deus, porque eu sei que lidar com família não é fácil. Não é fácil. Você vai lidar com os filhos, muitas vezes não é fácil. Principalmente quando estão naquela idade, começam a se tornar meio que independentes, né? Já tem ideias próprias, vontades próprias, falam coisas, né? É trabalhoso, eu sei. Você que, por exemplo, tem seus próprios filhos, né? Muitas vezes não é fácil de lidar. Tem pessoas, muitas pessoas que estão casadas de novo, já casaram certinho, estão com outra família, mas estão com filhos de outras pessoas, né? Tem filhos que obedecem muito bem, mas tem filhos que não obedecem. Tipo, você vai corrigir a criança fala, você não é meu pai, você não é minha mãe, né? Nossa, mas você formou uma outra família, né? Porque a primeira não deu certo, né? Mas então você vai, vou desistir dessa família. Não, é uma nova família. Se você lutou pela outra, não conhecia Deus, não conhecia a palavra, estava na época da ignorância e não deu certo a tua família, tá? Mas agora você conhece a palavra, agora você tem uma família, então lute por ela. É uma segunda oportunidade que Deus está te dando de você ser feliz. Segunda, terceira, quarta, não sei, né?
Gente, muitos de nós veio do mundo, e muitos de nós tinham uma vida muito destruída lá atrás, né? Agora que você tem uma família, seja ela a terceira, a quarta, a segunda, não sei, ou seja a original ainda, né? Lute por ela. É isso que Deus espera de você. Sabe por quê? Agora eu vou te explicar o porquê que você pode falar, puxa, mas a luta é grande. Mas se você pensar só em você, porque não tenho paz nessa casa, porque meus filhos não me respeitam, porque meus filhos estão nas drogas, porque não sei o que tem, porque não sei o que é lá, né? Puxa, se você pensa só em você, é egoísmo. É egoísmo pensar só em você, tem que pensar neles também. Mas pastor, não é justo porque eles me dão um trabalho, sei que tem. Ou então a esposa vai dizer, porque esse marido não muda, porque esses filhos não... Gente, presta atenção, Deus ama os teus filhos, Deus ama o teu marido, Deus ama a tua esposa. Ele ama, Ele quer salvar eles, Ele quer abençoar eles também. Por mais que eles não sejam tão receptivos a você, por mais que eles não te honrem como pai ou como mãe, Deus quer salvá-los. Deus ama eles. Eles podem até estar errados em muita coisa, mas Deus os ama. Agora, como que Deus vai agir na vida deles? Sabe como que Deus age? Através da intercessão de alguém. Nunca Deus age sem a igreja buscar. Nunca. Não tem como Deus fazer um milagre, uma transformação, se alguém não buscar. Se alguém não buscar, Deus não vai fazer. Por isso que Jesus falou para a gente, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quer dizer, vão vocês por todo mundo. Gente, eu pergunto para você, será que Deus precisaria da gente para anunciar o evangelho para todo mundo? Não. Ele poderia fazer sozinho, porque Ele é todo poderoso. Mas por que Ele não faz assim? Porque eu não sei. Eu só sei que Ele estabeleceu uma coisa, é a igreja que tem que interceder. A igreja tem que interceder pelo mundo todo, pelas pessoas que estão investidas de autoridade, pelos seus vizinhos, mas a primeira intercessão é na nossa própria família. A primeira intercessão que você tem que fazer, mulher, é pelo teu marido. Orar em favor dele, em vez de ficar criticando, brigando, achando defeito nele. Interceda por ele com amor. E você, marido, a primeira pessoa por quem você tem que interceder é pela tua esposa. Ela tem os problemas dela, interceda por ela junto a Deus, tenha misericórdia, paciência, ore, abençoe a vida dela. Deus vai te responder. A transformação que você espera na tua família vem de você. Os filhos não estão muito obedientes, ore, interceda, corrija-os quando for necessário, lógico, né? Você vai ver que transformação que vai haver neles por tua oração, por tua intercessão. Foi isso que Esther fez. Esther não tinha ninguém para interceder pelo povo dela, só ela. No começo ela nem quis, porque achou que ia morrer, porque para falar com o rei, só se o rei chamasse a pessoa, era a lei daquele país. Então, se a Esther entrasse lá para falar, rei, olha, eu sou sua mulher, né? Eu sou sua esposa, né? Eu sou a rainha, mas nem a rainha tinha poder, era uma rainha de enfeite, vamos dizer assim, né? Então, ela não podia chegar, rei, eu quero falar, olha, meu povo está sendo ameaçado de morte e tal, não podia. Se ela fizesse isso, ela podia perder a cabeça. Mas sabe o que ela fez? Ela foi falar com o rei, ela foi interceder, mas antes disso ela buscou em oração, 3 dias de jejum, 3 dias sem comer e sem beber, ela, as servas dela, o povo judeu que morava na cidade, todos eles juntos ali buscando a Deus, gente. E no dia que ela foi falar com o rei, você sabe da história, né? Ela entrou na sala real, quando o rei viu ela, ele não deixou os soldados pegarem ela para matar ela, pelo contrário, ele estendeu o cetro dele. O cetro é aquele bastão de ouro que representa a autoridade real. E segundo a lei, para quem o rei estendesse o cetro, a pessoa tinha misericórdia, a pessoa não ia acontecer nada com a pessoa. E quando o rei viu ela de longe no pátio, Deus moveu o coração dele em favor dela. Você vê o que uma oração faz, o que uma intercessão faz? Por isso que eu falo sempre para você, em vez de ficar brigando com família, achando defeito na sogra, achando defeito no sogro, nos cunhados. Muitas vezes tem cunhado que é chupim, né? Pidoncho, né? E tem cunhado que é muito bom às vezes até, né? Tem sogra que é muito boa, melhor do que mãe até. E tem sogra que é trabalhosa, eu sei como é que é. Tem sogro que é complicado, tem sogro que não é.
mas em qualquer situação que você esteja, em qualquer família que você esteja, isso vai mudar de acordo com a tua intercessão. Repito para você, não fique perdendo o seu tempo, lamentando por causa de problema de família, reclamando dos defeitos da família. Toda família tem defeito, gente. A minha tem, a sua também tem. Por que tem defeito? Porque somos seres humanos. Somos de Cristo, sim. E quando nós aceitamos Jesus, muita coisa mudou na nossa vida, mas ainda somos imperfeitos, não é? Então toda família vai ter um probleminha aqui, olha, mas é coisa que você buscando em Deus, você supera tranquilamente. Como eu vou falar para você, como é que você vai fazer isso agora, tá? Mas antes de eu falar, só terminar isso aqui. Põe no seu coração, quando você entrou numa família, quando você casou e constituiu uma família, lá atrás, né? Eu, por exemplo, faz 33 anos que estou casado, 33. Né? É minha primeira esposa, única esposa, né? Filho, nunca tive outra e é a original ainda. Eu sei que nem todos aqui tiveram essa situação. Tem pessoas que nem eu falei agora há pouco. Tentou um casamento, não deu certo, tentou outro, não deu certo, tem outro, tudo bem, mas você estava buscando, né? Então, a família que você está hoje, seja original ou não, vamos colocar original assim em termos, tá, gente? Só para você entender, é primeiro ou não. Considere como uma oportunidade que Deus te dá de experimentar a graça dele na tua vida, sabe? Porque se você não lutar pela sua família, você nunca vai conseguir ser feliz em família nenhuma. Não importam os problemas, o problema, gente, foi feito para ser resolvido. Agora, ouça bem, você está sozinho nessa luta? Não está. Deus está com você. Deus ele está junto com você e mais do que junto. Deus ele está dentro do seu coração. Só que Deus não pode fazer nada enquanto você não concorda com Ele. Essa palavra que eu estou te falando hoje não é a palavra do pastor Alain. Pode colocar no seu coração, é a palavra do Espírito Santo para te fazer feliz. Mas Ele só vai poder te fazer feliz agindo na sua vida. Ele só vai poder agir na sua vida se você deixar Ele agir. Ou seja, se você fizer como Esther, sabe? É tipo assim, ó, vou virar essa página agora de derrota, de tristeza, de reclamação. Eu vou virar essa página de tentação de desistir, né? Não vou mais dar ouvido para o diabo não vai me enganar mais. Eu vou buscar em Deus pela vida abençoada da minha família, conforme ela prometeu em nome de Jesus. Repito para você, por favor, não me interprete mal. Cada um tem os seus problemas. Eu sei que tem situações que são mais fáceis, tem pessoas que estão numa situação mais difícil, eu sei que tem problemas que são, olha, só Deus mesmo para poder resolver. Mas não é esse Deus que você serve? O Deus do impossível? O Deus que pode fazer o impossível acontecer? Pois Ele fez na vida de Esther. E Esther então teve a sua vitória. Então põe no seu coração, tá? Às vezes, o crente não entende que ele não foi chamado para ser feliz sozinho. Ele foi chamado para ser feliz em família. E às vezes as pessoas que Deus colocou na sua mão, como eu disse agora há pouco, são pessoas que Deus ama e quer salvá-las, tá? É uma responsabilidade sua. Deus, ele pode cobrar de você, vamos dizer assim, a situação dessas pessoas. Que nem eu falei, né? Às vezes a pessoa tem filho com problema de droga. Pô, se você desistir dele, quem que vai orar por ele? Tudo bem, você pode até falar, pastor, já é maior de idade, ele já tem a vida dele, está lá tudo destruído, mas ele não aceita ajuda, não quer saber, aquela coisa. Você não pode desistir. Eu sei que não dá para ficar correndo atrás, lambendo, né? Isso é verdade. Mas você pode sempre orar por ele, determinar a libertação dele, entendeu? Determinar que ele vai ser um homem de Deus. Pode ter passado um tempão, nunca ceda à tentação do diabo de achar que não tem jeito. Porque quando você, confirmando só o que eu disse agora há pouco, quando você diz que não tem jeito, pastor, não tem jeito, você foi enganado pelo diabo. Porque como que não tem jeito? Para Deus tem alguma coisa impossível? Não, tudo é possível para Deus e tudo é possível para aquele que crê. Não foi isso que Jesus falou? Nada vos será impossível. Agora, como que você pode perguntar, né? Como que eu faço, pastor, para ver essa mudança na minha vida e na minha família? Porque você pode ser aquela pessoa que diz assim, pastor, está tudo bem, glória a Deus, como o senhor falou, no geral está bom. Tem só uns detalhes que precisa acertar, mas são detalhezinhos que faz tempo que não está acertando. Como é que eu posso fazer?
Ou talvez você seja aquela pessoa que fala assim: olha, pastor, o caso está muito complicado, é só Deus para fazer um milagre ali, o que eu posso fazer? Bom, então entenda bem. Quando a Ester ficou sabendo do plano de Amã, para destruir o povo dela, o Amã não sabia que a Ester era judia, ele não sabia, e ela era do povo judeu, só que ela nunca falou nada. Então a Ester foi sábia. Primeiro ela procurou o rei, foi até o rei, depois do jejum, né? O rei teve compaixão dela, não deixou nada de mal acontecer para ela, falou: vem aqui, minha filha, o que você está precisando? Até metade do reino eu te dou. Aí ela falou assim: eu quero que o senhor faz não quero metade do reino não, só uma festa, eu quero um jantar. Dá para fazer um jantar para mim e para os meus convidados? E o senhor, claro, é o principal deles. Convido o Amã também, tal. É só isso que você quer? Só um jantar. Quer dizer, aquele jantar que durava uma semana, né, gente? É jantar real, né? Era uma festa. Não era um jantarzinho, vem aqui comer uma carninha. Não, era uma coisa assim, suntuosa, né? Então, ele falou: é isso que você quer? Vou fazer então. Não, pode ficar tranquilo, já está feita. Para quando que você quer? Ela marcou a data. No dia da festa, no dia daquele jantar tremendo, tudo lindo, maravilhoso, as comidas melhores do mundo estavam ali, à vontade para os convidados, da melhor que tinha, né? Todo mundo sendo recepcionado, todo mundo chega lá com a melhor roupa, tudo, né? A festa do rei, da rainha, a rainha Ester, o Amã, o próprio inimigo lá que estava infiltrado lá, né? Chegou lá achando que ele até ia ser honrado, né? Ia ser assim, bajulado, né? Estava tudo na festa lá. E aí, pessoal lá na festa, comendo aquela coisa toda. No segundo dia da festa, acontece uma coisa interessante. Leia comigo, por favor. Ester, capítulo 7, versículo 2. Leia comigo, por favor. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Ele repetiu: metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Olha para cá, por favor. Vamos por partes aqui, porque a linguagem é meio antiga. Deixa eu explicar para você. Quando chega no segundo dia da festa, todo mundo feliz, todo mundo achando que vai tomar mil maravilhas, o rei chega para Ester e fala: Ester, o que você quer, minha rainha? Até metade do reino eu te dou. Ele reafirmou o que ele havia dito anteriormente. E ela fala assim para ele: olha, Senhor, eu quero a minha vida. E se o Senhor me concedeu o desejo do meu coração, eu quero a vida do meu povo. A hora que ela começou a falar assim, o rei começou a meio que ficar meio confuso. Como assim? Como assim? Vão matar você? Você quer que eu dou a tua vida? A tua vida é tua, mas como assim? Tem alguém tentando matar você? E como assim o teu povo? Nem o rei sabia disso, que ela era judia. Nem o rei, porque o rei havia sido enganado. Mas escuta o que eu vou te falar. O inimigo te enganou até hoje. Ele conseguiu até ter um certo sucesso na sua vida. O inimigo tendo sucesso, quer dizer, ele conseguiu até fazer uma baguncinha na sua família, ou na sua vida particular. Em que sentido for? Ele conseguiu colocar uma doença, ele conseguiu colocar uma desavença, ele conseguiu colocar uma discussão, ele conseguiu colocar uma traição, ele conseguiu embutir o vício das drogas nos seus filhos, ele conseguiu colocar qualquer coisa maldita. É um certo sucesso que ele teve, né? Pois agora é hora de você reverter o quadro. Porque estava tudo pronto, marcado para o povo de Ester ser morta. E ela, na hora certa, fala para o rei: rei, eu não quero metade do reino, eu só quero a minha vida e a vida do meu povo. Porque se a gente fosse só preso e mandado embora do reino, tudo bem, a vida estaria preservada. Mas acontece que querem matar a gente, tirar a minha vida e a vida do meu povo. Vamos ler o texto, continuar lendo aí, para você entender.
Olha o versículo de número 4. A Esther continua falando: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, quer dizer, vendessem a gente, mas não matassem, né? Calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse, né? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Olha para cá, por favor. Calma que nós chegamos lá no finalzinho, já estamos acabando. Olha só. Quando a Esther fala: rei, eu quero a minha vida e do meu povo, porque se tivessem vendido a gente como escravos, tudo bem, a gente ia ser vendido, não ia ser legal, mas estaríamos vivos. Só que querem nos matar, destruir, aniquilar. Aniquilar quer dizer arriscar do mapa. Não tem como, vai eliminar a raça judaica do mundo. O rei se levantou. Gente, esse rei, ao mesmo tempo que ele é um rei humano, ele também representa o Senhor Jesus. Porque Esther, ela foi usada para falar com aquele rei, tá? Ela foi usada, ela teve confiança nele. E quando ela falou: estão destruindo o meu povo, o rei se levantou em favor dela. Ele falou: quem que está fazendo isso com você? Porque ele também não sabia, né, do rolo ali. Quem que está fazendo, querendo matar você e o teu povo? Nessa hora, Esther entrega ao Amã. Olha o que ela diz. Versículo de número 6. Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mal? Quem, gente? Amã, ou Ramã, né? Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Olha só agora, hein? Leia o versículo 8. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Olha para cá, aí ele foi enforcado. Presta atenção, você entendeu? É que a linguagem é antiga, eu tenho que explicar para você, mas estou acabando já. Quando ele pergunta: quem que fez isso? A Esther fala: esse aqui, ó, esse mau Amã aqui que quis fazer isso. O rei ficou furioso. Sabe por que o rei ficou furioso? Porque o Amã tinha enganado ele. Ele ficou tão nervoso que não sabia o que fazer. O que ele fez? Então, respirou fundo, levantou e saiu do salão para ir para o jardim, para refrescar a cuca, para ver o que ia fazer. Quando o rei sai, o Amã, ele vê que o negócio estava fervendo para o lado dele. O que ele faz? Ele corre para Esther. A Esther estava meio que sentada num divã. Sabe o que é divã, né? Aquela é uma cadeira meio comprida, assim, né? Divã de psicólogo, essas coisas, mais ou menos aquilo lá, né? Veja que o Amã foi até a rainha tentar implorar para ela perdoar ele ou fazer alguma coisa, né? Pedir pela vida dele, que ele sabia que ia morrer. E quando ele então vai até a rainha, ele praticamente debruça sobre ela. Só que nessa hora, como se diz, né, miséria pouca é bobagem, né? A lei já está lascado lá. Quando o rei volta do jardim, que cena que ele vê? Ele vê o Amã em cima da Esther. Aí que o negócio ferve. O que ele pensa? Está dando em cima da minha mulher, na minha cara, na minha casa. Está querendo quando fala forçar, quer dizer ter relação íntima com ela, né? O rei pensou isso. Não era isso. Ele estava, na verdade, tentando falar com a Esther para ver se ela quebrava o galho dele, né? No sentido de não deixar ele morrer. E quando ele vê aquilo, ele fica furioso, porque na minha cara, debaixo das minhas barbas, vamos dizer assim, né? Esse maldito que está fazendo isso daqui. Mas na hora, os guardas foram, cobriram a cabeça dele e levaram para enforcar na própria forca que ele tinha preparado para o tio de Esther, ou por aquele primo mais velho dela. Ouça bem, quando você entende que você foi chamado, você aceitou Jesus para uma obra. E quando eu falo obra, não significa obra dentro da igreja só.
Não significa ser um obreiro ou um pastor, tem pessoas que têm chamado para isso, mas tem pessoas que não têm. Mas salvar a tua família, interceder por ela, é uma obra de Deus. Você foi levantado porque Deus te escolheu para você abençoar a tua família. A tua família precisa de você, muito mais do que você imagina. Seja você homem ou mulher, jovem até, tem jovens aqui que estão na igreja, né, que os pais não são convertidos ainda. E o jovem até se pergunta, mas eu sou tão jovem, eu sou adolescente ainda. Pois Deus te levantou para você orar pela tua família, interceder, ser luz da tua casa, para o diabo sair da tua casa, não teu pai e tua mãe, ou teus irmãos mais velhos que seja. Você foi levantado porque é pela tua intercessão que Deus vai fazer justiça. Agora, perguntei para você agora há pouco, né, como que você age numa situação dessa? Você tem que agir como Esther. Veja, Esther não estava num velório, estava? Ela estava num velório, gente? Ela estava lá, meu Deus, que sofrimento, Deus, como é que eu vou fazer agora? Ela estava assim? Ela estava num banquete. Ela deve ter colocado a melhor roupa, devia estar deslumbrante, né? Aquela mulher lindíssima, né? A melhor roupa, coroa, toda aquela tiara de diamante, aquela coisa toda. Estava lá lindaça, radaça, lindaça, né? Vamos dizer assim, né? Estava lá lindona, toda produzida para a festa. Quer dizer, ela foi para aquela festa numa postura de confiança, de alegria, porque ela sabia que o Deus em que ela confiou não ia deixá-la na mão. A mesma coisa tem que ser você. A luta sua pode ser grande, mas se você tentar lutar essa luta com espírito de velório, sempre chorando, sempre reclamando, é difícil, não aguento mais, você já perdeu a batalha. E não adianta você fugir da batalha, porque onde você for, a derrota vai junto. Você pode mudar de cidade, a derrota vai junto, vai acompanhar você. O negócio é vencer onde você está. Então você tem que lutar, erguer a cabeça e lutar como quem está numa festa. Eu sei que a luta é dura. A luta não é uma festa no sentido literal, mas o espírito é de festa. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo é Deus do impossível. Se eu orar, Ele vai transformar corações. Se eu orar, Ele vai libertar os filhos. Se eu orar, Ele vai fazer o marido se converter, ou a esposa se converter. Se eu orar, Ele vai responder. Mas se eu orar com alegria, com confiança, com certeza de resposta, entendeu? Eu não posso vir na igreja e falar assim, oh Deus, eu não aguento mais, meus filhos, Senhor tem misericórdia, liberta eles. Não, tem que falar assim, Senhor, glórias a Ti. Eu estou aqui buscando pelos meus filhos, sim, mas eu sei que eles já estão libertos, porque o Teu poder é maior do que a droga que está no sangue deles. O Teu poder é capaz de restaurar cada neurônio que a droga queimou ali, que a droga derreteu ali na cabeça dele. O Senhor criou os órgãos dos meus filhos, o Senhor é capaz de recriá-los então, liberta eles. Eu sei que essa vitória já é minha. É uma postura de festa, não de velório. E se alguém pergunta para você como é que você vai dizer, estou muito bem, graças a Deus. E às vezes as pessoas sabem dos problemas familiares que você passa, né? Mas pergunta, é a tua família? Você vai dizer, estão abençoados em nome de Jesus. Mas aquele problema, Deus já está resolvendo. E você corta o assunto. Essa vai ser a tua resposta de festa. Agora, se você é aquela pessoa que está conformada com o problema, e você já acostumou, né? Todo mundo que encontra com você pergunta, como é que você vai? Aí você fala, eu estou muito bem, porque não sei o que tem, eu estou meio desgostoso da vida, eu estou chateada, porque... E começa a falar dos problemas, você já perdeu a batalha. É clima de velório, não é clima de festa. Você está entendendo? Por que você pode lutar num clima de festa? Sabe por quê? Porque Jesus prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus não é derrotado, Ele é vencedor. E nós somos mais que vencedores. Por que você pode se alegrar? Porque Ele não pode negar a palavra dEle. Ele só não consegue confirmar a palavra dEle porque a gente não acredita. Porque quando você está caído e tristonho, como se estivesse num velório, é porque você não está acreditando na promessa de Deus. Porque quem acredita fica feliz. Sim ou não, gente? Se você tem certeza que Deus vai cumprir o que Ele falou, você vai ficar triste? Não, você vai ficar alegre. Mas muitas vezes o crente fala que crê, mas está sempre caído, cara desfigurada. Se esse crente estivesse acreditando na vitória, ele não estaria desse jeito. Ele estaria dizendo glória a Deus, que vai cumprir a palavra dele na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Quando você age como Esther, é uma luta, mas você luta como se estivesse numa festa, né? Sabe o que acontece? O inimigo fica confuso, ele mesmo se destrói, ele bate cabeça um com o outro. Os demônios ficam batendo cabeça, porque eles não entendem por que você está feliz.
Eles vão dizer assim: nossa, como é que o que você está fazendo? Por que você está feliz? Esse monte de problema na sua casa, e você está como se estivesse numa festa. Pois é, mas o motivo da nossa alegria não é o que a gente vê, é o que Deus prometeu, né? A gente fica alegre pelas promessas, né? E quando você age assim, o inimigo se confunde, ele mesmo se derrota. Aconteceu com Naamã, estava tudo pronto para destruir o povo de Deus, quando vê, ele foi destruído. Amém, pessoal? Tem hora que você for orar hoje, por favor, erga as mãos ao céu com alegria, sabe? Dê graças a Deus porque Ele vai cumprir a palavra dele na tua vida. Dê graças a Deus porque existe uma luta, e a luta pode ser que não acabe hoje nem amanhã, pode ser que demande um tempo, mas não importa. Nessa luta você tem a garantia da vitória, enquanto você se comportar como Esther se comportou. Não importa se você é homem ou mulher, viu? Então, aqui não é questão de homem ou mulher, é questão do mesmo espírito. O mesmo espírito que Esther tinha, de luta, de alegria, sabendo que Deus ia fazer algo pelo povo dela, é o mesmo espírito que tem que estar em você, porque é nesse espírito que Deus age fazendo milagres. Amém, pessoal? Feche os seus olhos então, fala com Deus, por você, pela sua casa, interceda junto a Deus, em favor da sua família, e o Senhor vai te responder. Pai celestial, amado, santo, bendito, glorioso, todo-poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, Deus poderoso, Deus tremendo de poder e glória, Deus milagroso. Mas, Senhor, acima disso, nós queremos chamar o Senhor de Pai, nosso Pai que está no céu. Glórias a Ti, Senhor. Com alegria nós invocamos o Teu nome, com alegria nós invocamos o Teu poder, com alegria nós intercedemos pela nossa casa, pela nossa família. Aleluia, glórias a Ti, meu Senhor amado. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Glórias a Ti, Senhor. E eu te peço, meu Pai, estende a Tua mão poderosa sobre cada família que é apresentada ao Senhor, sobre cada família que é apresentada a Ti em oração. Meu Deus, estende a Tua mão de poder e toca em cada pessoa que a Ti é apresentada em oração. Transforma o coração, Pai, daquelas pessoas, do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. Transforma o coração, meu Pai, dessas vidas que clamam a Ti. Liberta das drogas, liberta das doenças, liberta da depressão, liberta da opressão espiritual. Meu Pai, tira essa família do cativeiro. Eu peço e clamo a Ti em nome de Jesus, Senhor. Ó meu Deus, opera um milagre nessa casa, nesse casamento. Ó meu Deus amado, que seja arrancado o espírito de contenda, o espírito imundo de dissensão, de discórdia, e que haja o Teu espírito, Pai, de harmonia, de paz, de união, de perdão, de misericórdia sobre essa casa. Pai amado e santo, responde a nossa oração, ao nosso clamor, Senhor, agora, que cada pessoa receba a sua cura, a sua resposta, a bênção para a sua família. Ó meu Deus, transforma e faz um grande milagre acontecer nessa casa. Mas, Pai, eu peço especialmente por cada pessoa que está aqui nesta noite, por cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor, eu peço a Ti para que o Senhor fortaleça, dê sabedoria, entendimento, dê a graça, Pai, para que essa pessoa possa servir ao Senhor e lutar pela sua casa com capacitação do Teu Espírito Santo, e que ela veja um grande milagre a acontecer. Portanto, Pai, como Zaqueu, Senhor, aquele pequeno homem que teve que subir numa árvore para ver ao Senhor, porque ele precisava do Senhor, assim também, Pai, cada pessoa que está aqui, Senhor, procura ver o Senhor no Espírito, ou seja, ver a resposta Tua na família dela. Por isso, Pai, recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Levanta as mãos ao céu, por favor, um minuto. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu Te agradeço, porque o Senhor é fiel na Tua palavra. O Senhor prometeu que se eu cresce no Senhor Jesus,
e eu criei, o Senhor salvaria a mim e a minha casa. Portanto, eu decreto pela fé a minha família salva, transformada, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, gente.